Olá, bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Cami e hoje vou mostrar para vocês um tutorial de como fazer orelhas e cauda de micote. Não sabe o que é micote? Micote é uma raça muito popular do Final Fantasy XIV e tem seu charme por ser assim uma mistura entre humanos e gatos. Vamos a isso! Você vai precisar de 2 tecidos felpudos, material básico de costura, máquina de costura, linhas, agulhas, tesoura, fita métrica, arame fino para a estrutura da cauda e, se quiser, espuma fofa para encher a cauda. Com a ajuda de uma fita métrica, descubra qual é o tamanho ideal para suas orelhas. Olhe no espelho e tente descobrir qual é o melhor tamanho. Posteriormente, marque em um papel o tamanho da orelha indicado fazendo um eixo vertical. Esse eixo será a base para você confeccionar o molde para a orelha. Eu acredito que o molde mais realista para essas orelhas é ligeiramente mais pontiagudo do que um molde normal que você pode encontrar em outros tutoriais para as orelhas de gato. Desenhe o molde como queira, lembrando que você sempre pode corrigir um pouco o desenho, e depois comece a cortar o molde. Com o molde já cortado, dobre-o ao meio. Esse será o aspecto final da sua orelha. Faça qualquer ajuste necessário e lembre-se que um lado é um pouco menor do que o outro, portanto, indique no molde qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito, para não haver confusões quando for passar tudo para o tecido. Com o retângulo do tecido felpudo da parte exterior da sua orelha, marque o molde. Use um giz para tecido ou uma caneta especial para tecido, ou então, nesse caso, eu apenas estou a utilizar um lápis aquarelável, com o qual eu molho ligeiramente a ponta para poder marcar bem o tecido. Após a marcação do molde no tecido, faça uma margem com 2 centímetros a mais. Essa será a sua linha de corte, já que depois você terá que cortar e costurar o tecido. Repita o processo em ambos os lados e não se esqueça de indicar qual vai ser o lado direito e qual vai ser o lado esquerdo. Terminado esse processo, pode começar a cortar o tecido. Eu sempre prefiro utilizar essa tesoura zigue-zague para cortar o tecido, porque assim ele desfia um pouco menos, e é um segredo para caso você não tenha uma daquelas máquinas overlock. Caso não tenha uma tesoura para tecido em zigue-zague, não faz mal, uma tesoura comum iria resolver o problema, e se quiser ter um pouco mais de segurança, passe aí em toda a volta do tecido uma costura em zigue-zague. Para as partes interiores da minha orelha, eu escolhi esse tecido rosa claro, no qual eu só consegui encontrar um daqueles tapa-orelhas de inverno. Portanto, eu aproveitei o tecido, ele ficou ligeiramente menor do que era necessário, mas vocês vão ver que isso não importou muito, porque a parte interior do molde das orelhas são ligeiramente menores do que a parte exterior.
Nesse caso, eu não vou estar a marcar a margem de costura, porque ela é ligeiramente menor, cerca de 2 centímetros, assim eu cortei diretamente no desenho do molde, e nesse caso ela já vai ficar 2 centímetros menores do que a parte externa da orelha. Posicione a parte externa do seu tecido, ou seja, a parte felpuda, para dentro de ambos os tecidos, ou seja, parte felpuda com parte felpuda. Junte bem as laterais e comece o processo da costura, com uma costura em zigue-zague. Costure até o limite do tecido mais claro. Você vai ver que vai sobrar uma ponta para o tecido mais escuro. Não faz mal, isso faz parte do processo. Junte agora o outro lado, também borda com borda. Vai ver que o tecido de fora vai ficar um pouco mais largo, fazendo uma espécie de barriga na parte externa. Não há problema, isso depois vai servir para fazer uma parte de dobra externa da orelha e vai dar um acabamento mais interessante. Terminado esse processo, una as pontas da orelha e faça uma costura, também em zigue-zague, unindo as duas pontas. Tcharam! Esse é o aspecto da sua primeira orelha. Repita o mesmo processo, exatamente igual, com a sua segunda orelha. Desvire agora e você vai ver que as duas partes felpudas vão ficar para fora. Caso seja necessário, use a ajuda da parte de trás de um lápis para poder desvirar todo o molde. Ou melhor, toda a orelha. Ajuste a orelha. Ela será dobrada ao meio e, dobrada ao meio, será o aspecto final dela. Vocês conseguem ver que existe uma pequena margem da parte exterior, ou seja, do tecido roxo, por cima da parte rosa. Era este acabamento que eu falei que era necessário. Como o meu tecido rosa era muito felpudo, eu acabei por decidir cortar um pouco, principalmente nas partes externas, o excesso do pelo. Yay! Temos uma orelha pronta! Agora é necessário dobrar essa parte externa que sobrou para dentro para poder fazer um acabamento legal e costurá-lo em uma tiara. Você pode prender suas orelhas ou em um arquinho ou em presilhas individuais. Isso fica ao seu gosto e como você preferir posicioná-las. Eu acho que uma tiara é um pouco melhor porque é mais fácil de igualar as duas orelhas. Quando você tem elas presas separadamente, é um pouco mais difícil poder colocá-las exatamente no mesmo sítio da cabeça. Dobre a orelha e faça uma costura primeiro nas duas bordas, para ter certeza que tudo fica no lugar. Após a primeira costura, comece a costurar juntamente com a linha e com a tiara para poder fixar a orelha na tiara e ainda assim deixá-la exatamente fechada. Ok, acabado isso, você já tem sua orelha pronta e podemos começar com a cauda. Com a cauda, estenda o seu tecido
e marque o comprimento desejado. No meu caso, eu marquei 65 centímetros, porque eu não sou assim muito alta. Se você for mais alta, eu tenho apenas 1,59 m, portanto, aposto que és mais alta do que eu. Se for mais alta, não há problema. Meça com a fita métrica antes e veja qual que é o melhor tamanho para a cauda. Na largura, eu marquei 12 centímetros no início e 8 centímetros na ponta. Essa marcação fará com que faça uma cauda mais espessa na base e que vai afinando na ponta. Corte o tecido, também com a tesoura em zigue-zague. Com a peça de tecido, dobre-a ao meio, com os lados do tecido exterior para dentro e alinhave ou prenda apenas com os alfinetes para poder costurar. Eu, nesse caso, quis fazer a ponta da minha cauda como a ponta da cauda de um leão, que é uma das opções das caudas de micote. Se você joga Final Fantasy XIV, sabe do que eu estou a falar. No entanto, a minha primeira opção, que foi acrescentar um tecido à ponta mais claro, não deu muito certo, e eu então decidi fazer com um outro tecido, também do tapa-orelhas, uma forma mais ou menos da ponta, como da ponta de um lápis, que é para a ponta da cauda de leão, e assim costurei a mão na ponta da minha cauda. Com a cauda já pronta, desenrole o arame fino, mais ou menos no mesmo tamanho, ligeiramente maior do que o tamanho da sua cauda, e coloque na estrutura. No meu caso, como eu fiz a ponta ligeiramente mais pesada, eu precisei usar 2 fios trançados, mas se a sua cauda for simples e não tiver essa ponta extra, for simplesmente fechada na ponta e com um único tecido, isso não é necessário. O arame não fará com que você possa mexê-la muito ou dar muitas formas. Se você quiser dar mais formas à sua cauda, é necessário um arame mais grosso. No entanto, o arame fino dá um caimento bacana para a cauda. Eu usei um pouco daquele enchimento fino para poder dar mais volume à minha cauda, porque achei que ela estava muito fininha. E com um pedaço redondo de tecido neutro, fechei manualmente a parte interna da minha cauda para poder ter um acabamento legal. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado do meu vídeo e curtam o vídeo, assinem o canal para mais tutoriais como esse.